Olá, eu sou o William Nava e você está assistindo mais um episódio do Pode Registrar, um podcast que não se limita só a assuntos jurídicos, mas tudo que pode ser registrado. E hoje nós estamos aqui não só com meu parceiro, irmão e compadre, o Lucas Coelho, mas uma pessoa que dispensa apresentações, né, Lucas? Exatamente. E que tem uma trajetória já profissional, embora tenha pouco tempo, se você olhar pela perspectiva cronológica, mas muito densa diante de uma estrutura multifacetada que o direito ganhou. É a mãe do João Vicente, a doutora Sara Moraes. Doutora Sara, seja bem-vinda ao Pode Registrar. Esse podcast foi idealizado exatamente para isso, para a gente poder registrar momentos, registrar histórias de vida, histórias de superação, né? E aí você, a gente lhe conhece, né, nos bastidores, conhece sua vida, sua trajetória profissional, e é uma trajetória muito inspiradora. Então, seja bem-vinda, doutora Sara. É um prazer enorme recebê-la aqui no nosso estúdio. Eu tenho certeza que essa conversa será muito prazerosa e vamos gravar bastante conteúdo aí e fazer o nosso maior lema, né? Que é transformar esses registros em momentos que possam auxiliar a sociedade, né? De algum modo. Seja bem-vinda, querida. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com dois grandes amigos. O William, que eu já conheço há bastante tempo, ainda era estagiária, né? Então, desde o início da minha trajetória com o registro de imóveis, com a regularização imobiliária, com o direito notarial e registral como um todo, o William faz parte disso. Então, com certeza, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Com o Lucas também, que é um grande amigo. E tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva. A gente tem muita informação aí para passar para a sociedade e também para os profissionais de direito, quem tem interesse, né, em atuar na área. Porque apesar do direito notarial e registral ser bem antigo, mas para conhecimento de todos é um direito muito atual, né? Atualmente aqui as pessoas estão falando muito da advocacia extrajudicial. Então, meu intuito é só contribuir e eu espero que hoje eu consiga aí contribuir da melhor forma. Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que nós vamos te explorar muito hoje aqui, vamos tentar extrair ao máximo aí do teu conhecimento, de toda a tua trajetória profissional, né? Coincidentemente, vocês atuam em lados diferentes do balcão, né? A Sara é advogada, então tem uma forte atuação no extrajudicial, né? É presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB, na nossa seccional aqui do Maranhão, e já o William, um dos nossos hosts, uma das nossas caras aqui do Pode Registrar, é oficial de registro, oficial substituto do terceiro RI. Então eu tenho certeza que hoje o papo vai ser bem interessante. Exatamente. E agradecer por um detalhe a mais, né? A Sara tá gestante, a gente estava com aquele Exatamente. cuidado, querendo muito a presença dela, mas ao mesmo tempo com o cuidado, né? Diante da. Porque ela tá grávida, mas é o tempo inteiro trabalhando sem parar. Mas ela foi muito gentil e generosa, como sempre, de aceitar o nosso convite, vir aqui e aí depois vem de novo quando o João Vicente já tiver aqui brincando logo logo correndo. Pronto, vamos logo Amém. aproveitar, né? E dar um seja bem-vindo, né, pro João. Ele ainda tá na barriguinha da mamãe, mas o momento vai ficar registrado e quando você já tiver maiorzinho, você vai poder assistir e ver sua mamãe aqui dando esse show. E vamos aproveitar, William, e explorar exatamente como é que tem sido, né? Você como advogada atuante, né? Como todos te conhecem, quem quiser seguir a doutora Sara, depois ela vai compartilhar o Instagram dela aqui. É uma advogada atuante e como está sendo esse desafio, né, na gestação durante todo esse período da tua gestação com a advocacia, como é que tu tá conseguindo compartilhar, ainda mais com o teu perfil combativo, né, muito diligente, como é que tá sendo todo esse desafio? Então, realmente é um desafio, né? Porque na verdade, no início do ano passado, eu iniciei o ano de uma forma, de 2024 de uma forma, e terminei de uma forma totalmente diferente. Porque a gestação, ela me mudou muito. Muita gente fala, quando tu for mãe, minha mãe me falava isso, né? Quando tu for mãe, tu vai entender.
Quando tu for mãe, tu vai saber o que que é, e tudo muda. E realmente tudo muda e mudou assim, desde quando eu soube que estava à espera do João Vicente, que eu nem sabia se era João Vicente ainda, né? Não sabia qual que era o sexo, mas já mudou completamente tudo. E eu sempre tive uma rotina muito agitada, de muitos compromissos, porque eu sempre fui de um lado para o outro. E aí, acho que é importante falar, né, para quem não me conhece, eu sou advogada, sou presidente da Comissão de Direito Notarial e Registral. Estou presidente, fundei a Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. E, além disso, também sou mentora, que eu tenho uma mentoria, em que eu mentoro 10 advogados que estão no início de carreira. Dou palestra. Em 2023, eu passei o ano praticamente inteiro rodando o Maranhão inteiro. Fui em mais de 12 subseções palestrando sobre o direito notarial e registral e a regularização de imóveis. Então, eu sempre tive uma rotina muito corrida. E agora, além de ser mãe do João Vicente, também sou esposa, dona de casa e tenho que cuidar Aproveitar de tudo. aqui, ó, aproveita a oportunidade, manda um abraço pro nosso colega também, Sim, advogado. que está aqui me acompanhando. Meu querido esposo, o Dr. Pioski Júnior, que também é advogado. Graças a Deus por isso, porque ele tem me ajudado demais, consegue me dar um suporte nesse momento, principalmente nessa reta final da gestação. Mas o grande desafio, principalmente, acho que é entender que agora não é mais a minha vontade, né? Não é o que eu quero fazer, nem onde eu quero estar. Mas sim a vontade de uma segunda pessoa que ainda não está aqui, mas que depende diretamente de mim. Então, para mim, assim, um dos maiores desafios foi esse, foi entender que eu não podia mais fazer tudo aquilo que eu fazia da forma que eu fazia antes. Eu trabalhava o dia inteiro e às vezes eu ficava sem comer o dia inteiro. Eu ia comer só à noite. Aí acordava, já ia começar a fazer várias coisas, ia fazer diligência, fazer reunião, atendia o cliente e ficava no escritório o dia todo. Quando eu via, meu Deus, já são 7 horas da noite eu ainda não comi nada. Horário do almoço, tudo, né? Pulei tudo. E aí, depois que eu soube que eu estava grávida, tudo mudou. Eu tinha que parar, tinha hora para comer, tinha hora para descansar, porque a gente fica muito cansada, né? Meu Deus do céu. Eu achava que era exagero, mas não é. E ao mesmo tempo de também continuar entregando, principalmente para os clientes, para os mentorados, da mesma forma, né? Toda aquela expectativa que eles sempre tiveram de mim, de entregar resultado, entregar o trabalho, eu precisava também continuar entregando. E assim, eu acho legal, Sara, porque apesar de quando a gente inicia a nossa fase adulta, eu, por ser pai, eu posso te dizer isso com propriedade. O William também hoje é pai, mas existe aquele velho ditado que o adulto, ele não deve fazer o que quer, né? Ele faz o que deve. E quando a gente se torna pai, mãe, a gente vai entender de fato que isso é uma máxima da vida, porque a gente começa a pensar não em si, mas em um ser que depende da gente, né? E que, principalmente quando se fala de trabalho. Então, assim, tu vai vivenciar isso, é maravilhoso. Tu vai ver que a gente conhece o seu trabalho, sabe o grau de responsabilidade que tu tem com, né, com a tua carreira, mas quando a gente se torna pai, parece que as coisas mudam, sabe? Pai, mãe, né? As coisas mudam e, assim, é uma experiência incrível, né, William? O Realmente. William é recém-papai agora, Recém né? também, cara, chegou. E chegou, e é o que eu falo, né? Mais uma mulher para mandar em mim. Então, eu até comento com os colegas, né, no trabalho, quando a gente faz reuniões, a experiência da paternidade, da maternidade, é uma oportunidade que Deus nos dá para ser ali um co-criador. Então é um amor incondicional, é uma coisa que você enxerga e doa a sua vida para aquilo, né? E você consegue entender assim com a propriedade maior de todo o amor que Deus nos dá. E principalmente a maternidade, né? Porque a mãe carrega consigo uma centelha divina que é inexplicável. Que o pai, por mais que queira fazer tudo, mas não se pode conceber todo o amor que está ali reunido, né, no seio materno. Sara, seria bem interessante também, é interessante que as pessoas conheçam como foi a tua trajetória, porque você já tem você já é muito conceituada, as pessoas já conhecem muito o seu trabalho, a tua forma dirigente de trabalhar.
Mas eu queria saber como foi que tu teve esse estalo, né, pelo direito, o que te motivou a cursar, né, direito, e em que momento, se foi na faculdade ou depois, que te despertou esse universo do mundo notarial e registral? Certo. Então, assim, quando eu estava ainda no ensino médio, eu vim de escola pública, né? Toda a minha formação fundamental e ensino médio foi em escola pública. E eu sempre tive um lado mais para as disciplinas de humanas, né? Sempre foi assim, o que eu mais me identificava. E tu sempre foi muito comunicativa, Todo assim? advogado. Toda advogada. Salvo os trabalhistas, né? Porque às vezes muitos deles porque gostam pior que de cálculo. tem que lidar muito com cálculo. Mas eu sempre fui mais pro lado das disciplinas, né, de humanas, sempre fui muito comunicativa. Então, eu sabia que seria alguma área nesse sentido, né? Não seria nada com exatas, nem saúde, nada. Só que eu achava que eu não teria capacidade para fazer o curso de direito. Porque se fosse para eu fazer o curso de direito, ou eu teria que passar em uma faculdade pública, em uma universidade pública, ou então eu teria que conseguir alguma bolsa em uma faculdade particular. E eu não me achava capaz para isso. Eu falei, não, eu vou ter que estudar muito. Eu reconhecia que a minha educação ela tinha sido precária, porque eu estudei em escola pública. Então, Aqui mesmo em São aqui em Luís, São né? Luís, aqui mesmo em São Luís. Então eu falava, não, eu não tenho condições de competir com quem está estudando há muito tempo, com quem tem mais condições que eu. Sim. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu fiz o Enem, né? A minha primeira opção era psicologia. Eu falei, eu vou colocar psicologia. E aí a minha intenção era fazer um curso, me formar, e depois, quando eu tivesse condições, eu iria fazer direito. Esse era o meu plano. E aí Olha. foi quando eu me inscrevi no Enem, fiz o Enem, fiz uma pontuação razoável, fiz uma pontuação muito boa em redação. A minha pontuação na redação foi 880, mas em compensação nas outras áreas não foi muito bem, então eu fiquei ali numa média de quase 700 pontos, mas não dava para passar para direito. Uhum. E aí foi quando eu falei, não, então vou esperar o ProUni. Não vou me inscrever em nenhuma faculdade pública, né? Vou esperar o ProUni. E aí vou me inscrever em psicologia, vou fazer psicologia e depois vou fazer direito. E aí me inscrevi em psicologia e em administração, no Pitágoras, na época. E aí eu fui chamada para os dois. Eu tinha pontuação tanto para psicologia como para administração. E eu tinha que escolher um ou outro, né? Sim. E aí eu escolhi administração. Eu falei, não, a administração tem mais a ver com direito, então eu vou escolher administração, que aí depois eu consigo aproveitar. E aí foi isso que eu fiz. Escolhi administração. Comecei a cursar administração. Cursei um período de administração. Ah, tu chegaste a cursar A cursar administração. administração. Iniciei. E aí, quando eu iniciei, a minha mãe, ela olhou no jornal que tinha dado um erro no sistema do ProUni. Nossa. E aí, o Florence, a faculdade Florence, não tinha entrado nas vagas quando abriu o sistema normal. Então, eles iriam abrir tipo como se fosse um seletivo interno para conceder as bolsas do ProUni que eles tinham. Sim. E aí a minha mãe olhou isso no jornal e me falou, e me mandou. E entre os cursos tinha direito. Tinha direito, odonto e algum outro curso lá. E aí minha mãe falou, Sara, tenta, porque provavelmente poucas pessoas vão saber disso. Sim. Então não vai ter tanta concorrência. E aí pode ser que tu consiga. E aí eu fui. Aí eu fui tentar. Quando chegar uma fila enorme, muita gente. Meu Deus Que do muita céu. gente não ia saber, não foi? Muita gente deve saber, saiu da Mirante, ó. Aí muita gente lá. E aí eu falei, não, mas vamos ver aqui, né? Vai que dá certo. E aí eu fui, aí me inscrevi, falei pra uma amiga minha, que hoje é uma das minhas melhores amigas na época. Ela também não tinha conseguido passar pra odonto, hoje ela é dentista. E ela não tinha conseguido passar pra odonto. Eu falei pra ela, falei, amiga, vamos. Aí ela até falou assim, eu vou colocar pra direito, porque direito tinha mais vagas. Falei, não, amiga, tu não quer odonto? Tenta odonto, vai que tu consegue. E aí, tá, me inscrevi. Fiquei super apreensiva, porque eu vi muita gente lá. Mas aí, quando saiu o resultado, eu consegui passar em segundo lugar. Fiquei dentro Olha das aí. vagas em segundo lugar. Com a Caramba. bolsa 100%.
E aí, com isso, tranquei a administração e fui cursar direito, que era o que eu realmente queria. E a minha amiga, ela também conseguiu fazer odonto, hoje ela é dentista. E aí deu certo, comecei. Só que eu sempre tive como referência a UNDB, né? Eu queria muito ir pra UNDB. Queria muito fazer direito na UNDB. Uhum. E aí foi quando, no segundo período que eu tava no Florence, eu tentei transferir também pelo ProUni. E aí consegui também a bolsa de 100% na UNDB, que foi onde eu me formei. Ó, que legal. Então, na UNDB, quando eu comecei a cursar direito, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria concurso, por conta da estabilidade, né? Então, eu falei, não, para ser advogado você tem que ter um nome, você tem que ter uma estrutura familiar. Eu não tinha, né? Não tinha nenhum advogado na minha família. Então, eu falei, não, então eu vou ter que fazer concurso mesmo, porque Você é a primeira advogada da tua Sou, família. eu sou a primeira advogada da minha família. E eu falei, não, eu vou fazer concurso, porque a advocacia não dá pra mim, né? E aí eu sempre quis o concurso, em mente o concurso da Defensoria Pública. Queria ser defensora. E eu direcionei todos os meus estudos pra isso, desde o início da faculdade. E aí, quando foi no quinto período, eu ia fazer a prova da defensoria, só que eu não consegui fazer porque eu fiquei doente. E na defensoria, só dava pra fazer na minha época, né, a partir do quinto período. Antes você não conseguia. E era uma prova por semestre. Então, se eu perdi aquela prova, eu ia fazer só no próximo semestre, que era no sexto. E eu era uma das poucas da minha sala que não estagiava ainda. Então, eu falei, meu Deus, eu não posso passar mais um semestre sem estagiar. Todo mundo estagia e eu não. Isso pra mim, né? Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito aqui. E aí, como eu não consegui fazer a prova, eu comecei a botar currículo em vários lugares. Escritório, em órgãos públicos, fiz várias entrevistas, mas eu nunca era chamada pra nada. Nunca. Passei um mês de julho inteiro colocando currículo, vários lugares, e ninguém nunca me chamava. Falei, meu Deus, eu sou muito burra. Não sei fazer entrevista, não sei, sou burra. Aí até que eu vi uma vaga no CIE pra primeira zona de registro de imóveis. Aí eu falei, primeira zona de registro de imóveis, o que é isso? Do que se trata, né? Nem sabia o que era. Porque na faculdade de Direito a gente não vê nada. Eu ia te perguntar né? exatamente isso, porque assim, o fluxo normal e muitos advogados que recém-formados, eles seguem para a área do contencioso, né? Aí eu já ia exatamente explorar essa pergunta para a Sara, porque hoje, alguns anos atrás, a advocacia extrajudicial ela sofreu um boom, né? Um ledo engano de alguns colegas acharam que o extrajudicial era um mar para se nadar fácil, né, de ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, exige muita técnica, né, exige muito conhecimento. A doutora Sara tem muito. E eu ia te perguntar exatamente isso. Como foi que tu te despertou pela área imobiliária, pela área, né, do direito notarial e registral e também por enveredar nessa parte extrajudicial? Porque a faculdade te ensina a litigar, né? Exato. Desde o início. A sociedade em si, né? Se a gente Sim. para pensar, a gente automaticamente já quer tudo comprar briga, né? Sim. E eu, como atuo Tudo muito a na gente quer parte do processar, preventivo, exato, eu sou um defensor também da não judicialização de tudo, entendeu? E eu acho muito interessante quando tem perfis de profissionais como você que se despertaram por uma área que até então não era tão explorada. Né? Recente, acho que um ano, mais ou menos um ano e meio, que teve esse boom, né? Mas, assim, a doutora Sara já está com um bom tempo no mercado, já é uma referência na área. E eu ia explorar exatamente isso. Como que te despertou para uma área que não se vê na faculdade, né? E um detalhe também, um parênteses que eu queria abrir que eu quero abrir mais para embutir uma pergunta. Nessa época, tu estava em qual período? No quinto. No quinto. E qual era a matéria que você tinha mais afinidade na época, assim? Penal. 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 Eu Mas viu lá, amava primeira zona de registro Sabe da história imóveis. de William, né? Que Sei. a paixão dele Ele era me penal, contou. Aham. era... Pois era a mesma coisa. E era um Eu profundo amava assim, penal. estudioso mesmo, conhecedor. Ele era um cara Sim. fissurado em doutrina, sabe? Ele queria saber o posicionamento doutrinário de todos, não importava se era o majoritário, era aquele que a gente tinha que estudar para provar aquele ali, não. Ele queria saber as controvérsias por trás daquilo tudo. E, de repente, tá nesse mundo do direito notarial também, registral. Eu pesquisava, era o pessoal lendo Nutt, eu ia atrás de Nelson Hungria, lendo Cláudio Queria ser Fragoso. profundo, né?
Luiz Aires Prado. E ele tem esse viés histórico Não, dele, ele né? tem, ele Então, tem. assim, ele se encontrou. Assim Sim. como você se encontrou, né, nessa parte da advocacia, ele se encontrou por trás dos velhos registros, né? E Só as que eu, tábulas dos A história e do eu, Brasil. mas eu consegui me identificar muito com a Sara quando ela entrou no cartório. Exatamente por isso, de ela gostar de penal, de ela querer ir para a defensoria Você chegaram a trabalhar pública. junto, né? Sim, eu fui Foi estagiária estagiária dele, dele. legal, realmente. E ela Né? foi Ah, estagiar. tô ficando velha, aí a memória vai falhando. Ela vai falar mais aqui à frente, mas ela chegou a estagiar com um professor de penal que eu tive, que foi responsável por me causar um grande entusiasmo no direito penal, que foi o professor Antônio Peterson Barros Rego Leal. Professor Peterson. Exatamente. Defensor público, estagiei com ele. Uhum. Professor Peterson, foi? Eu não sabia. Mas e aí, Legal. você chegou aí, viu lá, primeira zona de registro de imóveis. Isso, que eu gostava mesmo era penal. Inclusive, eu já tinha tido direitos reais no quarto período. Não tinha nem ligado, né? Sim, passou batido. E aí eu olhei primeira zona de registro de imóveis. Aí, meu Deus, o que que é isso? E aí fui pesquisar o que que era primeira zona de registro de imóveis. Aí vi que era o primeiro cartório de registro de imóveis daqui de São Luís. Na época só tinha dois. Ele e o Jurandir, que é o segundo, né? E aí eu falei, bom, eu vou me candidatar aqui, vou tentar. E aí o meu plano era, se der certo, qualquer estágio que eu conseguisse, eu ia ficar 6 meses. E depois eu iria fazer a prova, o seletivo da defensoria. E se eu passasse, eu ia largar e ir pra defensoria, que era o que eu queria. Queria ser defensora. E aí fui fazer, me candidatei e fui fazer o seletivo. E aí, como eu sempre fui muito curiosa, eu comecei a pesquisar sobre os cartórios, até porque eu falei, lá não tinha muita especificação assim, se a gente ia fazer uma prova, se eles iam fazer perguntas, o que que era. E aí eu fui pesquisar sobre os cartórios, as especialidades, aí me deparei com a 6.015 pela primeira vez, foi a primeira vez, meu primeiro contato com a 6.015 foi esse. E aí eu li lá a parte do registro de imóveis, só que não entendi nada, né? Só li. Se me perguntarem, eu vou pelo menos saber o número da lei. E aí fui fazer a entrevista. E quando eu fiz a entrevista, também tinha muita gente, eram muitos candidatos. Inclusive, demorou muito, passei a tarde inteira lá. E eu fui a última. Eu fui a última a ser entrevistada. Quando é de providência divina, não tem jeito. Quando é de Deus. E eu acho que a entrevistadora já estava tão cansada, coitada, de ter entrevistado tanta gente, que eu falei, nossa, ela não gostou de mim. Porque ela fez poucas perguntas. E eu lembro que eu levei a minha pasta de certificados para mostrar para ela, porque seria o meu diferencial, né? Falei, não, para ela ver que eu sou estudiosa e tal, que eu me interesso, que apesar de eu não ter tido nenhuma experiência, mas que eu vou me dedicar. Sim. E ela não pediu para ver. Aí eu fiquei tão triste, eu falei, eu tenho aqui meu certificado, você não quer ver? Aí ela, deixa eu ver aí. E aí mostrei pra ela todos os meus certificados, que eu tinha vários cursos, porque eu sempre fiz muitos cursos quando eu tava no período acadêmico, Desde o tempo assim. acadêmico, né? Desde o tempo acadêmico, eu sempre fiz Congressos, muito né? congresso, palestra, workshop, tudo que tinha na faculdade eu ia, tudo. E tu Eu acha tinha que isso é muito. interessante, Sara, pro acadêmico de direito? Com certeza. Com certeza, eu acho que faz muita diferença, porque você. A época da faculdade é pra gente realmente se dedicar ao estudo, à academia. Eu até me arrependo de não ter feito mais artigos, de não ter publicado artigos na época que eu tava na faculdade. Porque depois a gente não tem mais tempo pra fazer isso. Hoje eu queria ter tempo pra eu estudar. Eu não consigo mais. Pra sentar, pra estudar a fundo um tema, eu não consigo. Eu te digo, Sara, que isso é uma briga diária que eu tenho comigo mesmo. A Sabe? gente precisa Buscando ter. ter tempo para estudar, de produzir artigo científico, essas coisas. E o pedacinho de tempo que só às vezes sobra no dia, às vezes a gente já tá tão esgotado, né? Mas aí fica insistindo até conseguir, mas não é fácil mesmo, não. Não, não é fácil. E na Principalmente faculdade agora não. que vai virar mamãe Foi aí. exatamente. Já é, Mas né? agora. Já é, perdão. É. Mas na faculdade eu acho que é o tempo que o estudante de direito acadêmico ele precisa se dedicar para isso, para fazer cursos, para estudar mesmo, para publicar artigos, porque depois que começa a vida profissional já são outras prioridades. Aí você tem que se qualificar em outras coisas. Não é mais só no estudo técnico em si, mas aprender sobre gestão, você vai ter que aprender sobre marketing, que a gente vai falar sobre isso aqui, né? Mas, enfim.
E aí eu sempre fiz muitos cursos, mostrei pra ela meus certificados, eu acho que isso chamou a atenção dela. Porque aí, uns 15 dias depois, eu até achava que eles nem iam mais me ligar. Eu falei, não deu Não, e ela certo. não Mais quis uma ver, e ela, vez. não, mas olha aqui o meu Foi, certificado, eu não disse, quer dar uma olha meu olhada. certificado. E aí depois, quase um mês depois, eu recebi uma ligação. E aí eles me perguntaram se eu ainda tinha interesse no estágio da primeira zona, que eles queriam fazer um período de teste. E eu falei, com certeza, eu ainda não tinha sido chamado pra nada, fui o primeiro. Isso foi quando, tu lembra? Lembro, foi em 2017. Quem era o oficial de registro na época, tu lembra? Lembro, Dr. Ricardo Gonçalves. Doutor Ricardo. Foi Ricardo Gonçalves. E aí eu fui em 2017, em julho de 2017. Na verdade, já em agosto, né? Porque eu fiz em julho a entrevista e já em agosto. Aí eu fui chamada. E aí foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu falei, vou ficar 6 meses aqui. E aí depois eu vou sair, vou pra defensoria, que é o que eu quero. Mas desde o momento que eu pisei no cartório, eu prometi pra mim mesma que eu iria me dedicar assim, ao máximo. E eu acho que isso é até uma coisa que a gente precisa internalizar para a vida. Que às vezes assim, você não está onde você queria estar, as condições elas não são as condições que você deseja, mas que por algum motivo você está ali. Então, se você se dedicar, se você fizer realmente o seu melhor e der o seu melhor, você vai colher frutos. Com certeza. Tudo viver com propósito, né? Exatamente. Então, assim, enquanto você estiver ali ou passando por aquela situação, você realmente dá o melhor de si. Que depois, com certeza, isso vai reverberar lá na frente. Eu tenho até uma frase, inclusive eu não sou escritor, nada, mas assim, volta e meia eu tenho algumas reflexões e alguns insights, né? E eu tenho uma frase que é meu lema de vida, inclusive lá na empresa, lá no escritório também, a galera se amarra, que eu falo sempre que quem planta com um propósito, colhe com excelência, né? Então, isso é um lema de vida. Então, não importa onde você estiver e para nossa audiência, os advogados recém-formados, ou até o estudante de direito, olha o exemplo de doutora Sara, não tinha identificação com a área, mas entrou, né, no mundo dos registros de imóveis, né, no mundo dos cartórios e hoje é uma profissional de referência da área. Então, assim, tudo fazendo com excelência e com propósito naquilo que você faz, buscando o significado da coisa, você colhe os frutos posteriormente, né? E eu faço um adendo aqui, eu lembro, como se fosse hoje, a Sara levando para casa o código de normas para ela Olha estudar. aí. Então, assim, eu fiquei, nossa, que interessante, a menina mal chegou aqui, tá no estágio, e vai buscar conhecer o código de normas, e desde cedo fazendo muitas perguntas ali, pedindo para que fosse fundamentada a resposta, ou seja, estava nascendo ali E o uma que eu linda acho, advogada. e o que eu acho massa, assim, no caso de Sara, assim, porque ela, assim, ela tem umas. Eu vou usar essa expressão, umas sacadas mesmo. Hoje tá na moda insights, né? Tem que falar. Mas ela tem, assim, umas sacadas porque ela identificou que lá na OAB não tinha uma seção específica, né, de direito notarial registral e propôs, na época, quem era o presidente era Thiago Dias, doutor o Thiago. doutor Tiago. E propôs, hoje é a presidente da comissão, foi a fundadora da comissão, cara. Então, assim, é realmente viver com propósito de vida mesmo. Ela escolheu aquilo para a vida dela e faz com excelência. Isso é top. É top mesmo e motiva muitas pessoas, entendeu? E aí passaram-se seis Assim a gente meses, espera, né? Que motive, Sim, que né? motive, inspire as pessoas. passaram-se 6 meses lá no cartório, na, Sim, na, na- lá na primeira sim. zona. E aí, desde o início, eu sempre me dediquei muito. Eu falei, não, eu vou entender sobre isso aqui, eu não conheço nada. Mas eu vou entender porque o momento que eu passar aqui, eu quero de fato estar aqui de corpo e alma. Não fazer simplesmente o que me mandarem. Eu quero entender o que eu tô fazendo. Até porque pode ser que em algum momento eu preciso disso na minha vida, eu preciso desse conhecimento na minha vida. E também eu precisava entregar, afinal, eles estavam confiando em mim que eu fizesse um trabalho de excelência, né? Então, desde o início, eu sempre procurei estudar, entender sobre as certidões, que é, na verdade, o primeiro setor que a gente passava era a busca, que é justamente com o William. E aí eu fazia muitas perguntas para o William, muitas, enchia o saco dele a tarde inteira, perguntando, William, mas por que isso? Pra que isso? Por que a gente tem que fazer? E aí o William sempre muito paciente, também com esse dom dele de ensinar, né, de compartilhar conhecimento,
nunca teve reserva de conhecimento, sempre Não. passou o conhecimento dele ali pra gente. Só bastava a gente buscar ele pra tentar entender, e ele estava sempre à disposição. Então eu comecei a realmente querer entender o porquê dos registros, o porquê da certidão. E aí depois da busca a gente ia pro setor de certidão e a gente fazia muito dois tipos de certidões, na verdade, dois tipos de certidões na época, que era a de ônus e a repersecutória, que hoje inclusive foi até substituída pela certidão de situação jurídica, mas na época a gente fazia esses dois tipos, e a maioria das pessoas elas faziam simplesmente porque o supervisor mandava, mas não entendiam de fato O porquê o daquilo. porquê. O porquê que tinha que ser emitida aquela certidão de ônus? Qual era o propósito? Qual era o objetivo? E a repersecutória? Qual era o propósito? Qual era o objetivo? E eu não, eu queria saber, eu queria entender. William, o que é essa certidão de ônus? Por quê? E a repersecutória? Por que Qual é a que tem esse nome diferença das ônus, duas? né? Por que esse nome? E aí, tu sabe, né? Que a etimologia de palavras, ele Exato. E aí, por quê? Que a gente qual é a diferença das duas? E se for só uma e a outra não? Então, tudo que eu fazia lá, eu buscava, de fato, tentar entender ali a origem, o porquê, o motivo e o porquê que eu tava fazendo. E Sally, nessa época tu tinha noção que tu tava plantando ali uma sementinha que seria o Não. teu futuro, não, né? De jeito nenhum. Nunca, nunca imaginei. Porque eu sempre, na minha cabeça era defensoria. Então eu tava ali, É mas exatamente o que eu falo. Tava plantando com um propósito. Mas não sabia que ia colher. não sabia. E o que ia colher. E hoje, graças E a Deus, colhe aí, bons frutos, né? exatamente. E aí, quando passou os 6 meses, fui fazer o seletivo da defensoria. E aí estudei, fiz o seletivo, passei. E eu passei em primeiro lugar no seletivo da defensoria. Olha aí. Então eu iria ser chamada logo. E aí, depois de 6 meses, eu já estava Habituada, habituada. gostando. Eu já estava me identificando. Aí ficou entre a cruz e a espada. Fiquei. Eu já estava me identificando com o extrajudicial. E aí eu falei, bom, eu não vou mais ficar só na defensoria, eu não vou sair do cartório. Eu não queria sair, eu queria ficar nos dois. Eu queria conciliar os dois. E aí, na época, eu conversei com a minha chefe. E aí, pedi pra ela, porque lá a carga horária era de 6 horas. E pra eu continuar lá, eles precisavam reduzir a minha carga horária. Pra eu poder conseguir estudar fazer o estágio na defensoria e ir pra faculdade à noite. E aí, ela aceitou. Ela falou, não, Sara, tá bom, a gente vai reduzir tua carga horária. E aí, você consegue conciliar lá. Então, eu ia pro cartório de manhã, na verdade, pra defensoria de manhã, pro cartório à tarde, pra faculdade à noite. E aí eu fiquei nisso durante 3 meses. Porque aí no terceiro mês, o doutor Ricardo me chamou e falou que queria me contratar integral. Pra eu ficar Olha no aí, cartório de forma top. integral. E aí foi de fato quando eu fiquei entre a cruz e a espada. E doutor Ricardo, aproveitando que tu mencionou ele, o doutor Ricardo era oficial de registro, né? Na época, é um grande tabelião, e assim, foi um cara que impactou muito no registro de imóveis de São Muito. Luís, porque ele transformou aquele Ele cartório. modernizou aquele cartório, né? Foi. Da Se eu forma que tiver ele enganado, pegou. vocês até me corrigem, mas eu acredito que o primeiro RI, ele teve o selo do ISO 9001, foi na gestão dele, não foi? Foi. Ganhou o diamante. Sabe o impacto que isso tem, assim, tendo em vista que os cartórios, antigamente, eles eram, assim, infelizmente, tinha uma má impressão, né, das pessoas, porque o nível de desorganização... Muito arcaico. Isso, de algumas serventias, né, não todas, mas o nível de desorganização. E, assim, ele veio em um contexto, né, e conseguiu transformar essa realidade. Eu acho que isso gerou impactos, inclusive, para os outros, né, que se reverberaram e outros cartórios até, eu acho, né, podem Se ter até inspiraram, se né? inspirado nele, né? Não, com Não certeza. sei, não sei como está o doutor Ricardo hoje. Sei que ele é titular de um Em Passagem cartório, em Franca. Passagem Franca, Passagem né? Franca, tabelião Pronto. registrador lá. Mas é um jurista que deixou um legado muito importante aqui para o registro de imóveis de São Luís. Sem Muito. dúvidas. O cartório trabalhavam com máquina da datilografia. E ele que modernizou tudo, como a Sara bem falou, e buscou digitalizar, né, toda a documentação. Olha aí. Era muito preocupado com o acervo, tinha muita preocupação com o manuseio desse Muitos acervo, livros. né, muitos livros. Então, assim, é,
Dr. Ricardo, ele realmente deixou um legado muito importante na primeira zona de agente de imóveis. E mesmo com toda a limitação, né? Porque não, como ele era apenas interino, Interino. então tudo tinha que passar pela corregedoria, Sim. né? Exatamente. Então, assim, mesmo com toda essa limitação, mas ele conseguiu fazer muito. Foi um grande Exatamente. oficial, né? Isso realmente é bem importante. E Sara, agora eu queria abordar contigo e explorar algo que eu vejo que é natural teu, esse teu dom de liderança, né, de inspirar pessoas, né, principalmente à frente dessa comissão tão importante, né, na OAB, e também porque a liderança ela te faz com que tu se posicione bem na nossa profissão, né? Então, assim, o que que tu pode trazer aqui hoje pra gente e levar pra nossa audiência dessa importância de ser, além de uma profissional, mas uma líder, inspirar sua equipe, né, dentro do teu escritório e fazer com que os processos fluam melhor. Quando eu me refiro a processo, não é o processo em si, mas, né, então conta um pouquinho pra gente, que eu sei que tu és uma grande líder e vai inspirar muitas pessoas. Inclusive, obrigada pelo reconhecimento. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter em mente tudo que a gente vai fazer, né? Na nossa vida, seja na nossa casa, ou no trabalho, ou até quando a gente está entre amigos, que a gente precisa ter um olhar atento de quais são as possibilidades que a gente tem e transformar aquelas possibilidades em oportunidades, né? E a partir disso, você realmente ir ali seguir o caminho para o que você realmente quer fazer. Porque às vezes eu acho que as pessoas elas acabam sendo muito imediatistas, né? Elas querem logo resultados rápido. Uhum. Aí eu quero alcançar sucesso na advocacia rápido. E aí acabam buscando atalhos, né? Mas para você chegar onde você quer, seja qual for o objetivo, você tem que passar por um caminho. E esse caminho é um caminho natural. Você não pode passar por cima das etapas. Então, até mesmo no cartório, quando eu era apenas estagiária, eu sempre tive uma mente de que, mesmo eu sendo estagiária, eu tinha a responsabilidade de um escrevente, falando no ambiente do cartório. Excelente. Quando você está estagiando no escritório de advocacia, por exemplo, você é apenas um estagiário, mas você tem que ter mente de advogado. Exato. Porque é o que você quer buscar, é o que você está ali buscando, mesmo que, não, eu não quero ser advogado, eu quero ser, sei lá, fazer um concurso público. Mas naquele momento, você está atuando como um advogado. Então você tem que agir como se você fosse advogado, como se você fosse um líder já. E às vezes as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm essa percepção e aí não têm essa atitude. E acaba não desenvolvendo, E né? acaba não desenvolvendo, porque elas ficam sendo sempre passivas, apenas recebendo as coisas, mas não buscam ter uma proatividade para de fato executar. E aí, naturalmente, você vai acabar galgando uma liderança. Mas isso precisa ter um caminho, né? Então, eu acho assim que o primeiro passo é você conseguir identificar o que de fato você está buscando ser e já agir como se você fosse, como se você tivesse essas responsabilidades, entendeu? Então, se você está ali no ambiente do cartório, você é apenas um auxiliar ou um estagiário, você agir com a responsabilidade de um escrevente, porque é o que você quer. Que você quer chegar. O meu sonho é ser substituto. O William, para chegar a ser substituto, hoje ser um líder, mas antes ele foi estagiário, porque ele entrou também no cartório como estagiário. Certeza. E aí ele foi galgando isso até chegar onde ele está hoje. E isso vai de onde você estiver, do ambiente que você estiver. Sim. E eu sempre tive, assim, um olhar muito atento do que eu posso fazer para alcançar o meu objetivo. Então, quando eu vi... Isso é visão de líder mesmo, visão de águia, tem mesmo, olhar o horizonte, né? Exatamente, você precisa olhar a longo prazo. Não é só olhar aqui o que vai acontecer amanhã, mas a longo prazo. Então, quando eu decidi que eu iria advogar, e eu já tinha passado por todo aquele processo de escolher para ficar no cartório, e eu decidi que eu iria advogar, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, eu não tenho estrutura nenhuma. Minha família, eu sou a primeira advogada da minha família não tem estrutura. Meus pais não têm como montar um escritório para mim. Eu não tenho ninguém para me indicar um cliente. Então eu preciso fazer coisas
que vão fazer as pessoas me conhecerem e, naturalmente, os clientes vão chegar. Mas primeiro a atitude precisa partir de mim. Porque as pessoas acham sempre que o cliente que vai chegar até você. Mas não é assim. É você que se mostra pro cliente. O cliente vai saber que tem um problema. E aí ele vai te procurar. E ele vai te contratar. Porque às vezes o cliente nem sabe que ele tem um problema. E que você resolve esse problema. Então é você que tem que chegar até ele. É você que tem que se mostrar pra ele. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu falei, bom, eu preciso me mostrar. Como é que eu vou fazer? E aí eu fui traçando coisas que eu tinha que fazer. Eu tinha que aparecer de alguma forma. E as pessoas precisavam me conhecer, saber quem é a Sara, o que ela fazia, qual é o conhecimento que ela tem. E aí eu procurei a OAB. Foi a primeira coisa que eu pensei. Vou procurar a OAB para ver o que, que tem aqui de comissão que eu posso me inserir para eu conhecer outros profissionais e até aprender com esses profissionais. Esse era o meu objetivo. Quando eu vi, assim, a primeira insight que me deu para eu ir para a OAB, né? E aí, quando eu vi que não tinha comissão, direito notarial e registral, assim, a atitude natural de qualquer pessoa é, não tem, então eu não vou. É desistir por ele mesmo. Eu não vou procurar. Poxa, não tem. Não vou procurar. Eu falei, bom, se não tem, eu vou criar. Eu quero saber como é que cria. Vou pedir pro presidente para ele criar a comissão. Até então, eu só queria que a comissão fosse criada. Eu não queria ser presidente, nem pensava que eu poderia ser presidente, que eu nem sabia como é que funcionava essa questão na UAB. E aí, eu mandei uma mensagem pro doutor Thiago Dias, na época, pelo Instagram mesmo. Mandei uma mensagem pra ele no direct. Falei que eu queria uma reunião com ele, que eu tinha um projeto pra apresentar pra ele. Bem audacioso. Bem audacioso, sim, como o presidente da OAB vai me responder. E aí... E ele tem que responder, E né? ele respondeu. É isso que eu ia perguntar. E o presidente da OAB respondeu? Ele respondeu. Aí ele falou, está aqui o contato da minha assessora, entre em contato com ela e marca uma reunião, que eu vou te esperar lá no meu gabinete. E eu falei, tá bom. Aí entrei em contato com ela no outro dia, marquei a reunião com ele e fiz meu projeto. E fui levar pra ele. Eu tava com 3 meses de advocacia. Tinha pego a carteira em outubro. Isso foi em janeiro. Janeiro de 2021. E aí, marquei a reunião com ele. Fui super nervosa. Meu Deus, vou encontrar o presidente da OAB. Eu nunca tinha encontrado assim, alguém tão importante. E aí, eu fui lá, apresentei o projeto pra ele. Falei, olha, doutor Thiago, eu estagiei no cartório, quero atuar no extrajudicial. Já vi outras seccionais que têm a comissão de direito notarial e registral, que não tem. Acho que é muito importante essa proximidade dos advogados com os cartórios. Eu trabalhei 1 ano no atendimento quando eu estava no cartório. Então, eu vi a dificuldade dos advogados com os procedimentos extrajudiciais, quando chegam no registro de imóveis, não entendem quando recebem uma nota devolutiva, não entendem dos procedimentos. Então, eu acho que é muito importante que tenha esse contato dos advogados com os registradores dos tabeliães. E ele, Sara, eu queria muito criar essa comissão há muito tempo, só que eu nunca vi ninguém que poderia atuar à frente, estar à frente. Você está disposta a estar à frente? Aí eu, com certeza. Claro, conheço outras pessoas também que desejam atuar. Eu tinha outros amigos que estavam saindo também da faculdade, tinham estagiado no cartório, também queriam atuar no extrajudicial. E aí eu falei pra eles, eu tenho outros colegas também que querem participar, então vamos criar a comissão. Eles se vão, então, contate esses colegas, a gente vai criar a comissão. E aí eles já podem se inscrever e a gente já vai começar as atividades. E eu, tá bom. Aí ele falou assim, eu tenho um desafio pra você. Você quer ser presidente da comissão? Nossa, sim. Foi. Assim. Aí eu, como assim? Ele você não tá me trazendo o trabalho, pois agora você vai segurar que o filho é seu. Aí eu, meu Deus, ele, tu tem quantos anos de advocacia? Aí eu falei, 3. Ele, 3 anos? Eu disse, 3 não, meses. 3 3 meses. meses. Ele, 3 meses? Eu disse, 3 meses. Ele, nossa, mas não parece que você tem 3 meses. Você vai ser a nossa presidente mais nova. E eu, tá bom. Foi a presidente mais nova. Fui a presidente mais nova. Massa. E aí ele disse, você vai montar a sua diretoria. Porque eu não conheço ninguém que atua na área. Eu não tenho referência de ninguém. Porque geralmente quem faz as indicações até da diretoria é o presidente, né? Só que ele não tinha nenhuma referência. Então ele me deixou muito livre para eu montar a diretoria, os membros, convidar. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer o trabalho que a gente faz até hoje, né? Na comissão. E um trabalho de muito importante, de muita importância, né? Tem um impacto social muito grande, né? A comissão
Ela fez um Muito bom. serviço gigantesco Deu na comissão notoriedade de... para uma área que não tinha, de fato, né? Tu Sim, vê o que até pessoal o próprio desconhecia, presidente da... né? E a disseminação de curso, né? A profissão promoveu muitos cursos lá. E é isso que eu queria te perguntar, assim, qual foi o maior desafio que você enfrentou e o que tu consideras qual foi o maior fruto da comissão? Então, o maior desafio que eu enfrentei foi, primeiro, mostrar para os próprios advogados a importância da comissão, porque eles não entendiam, né? Até porque direito notarial registral ninguém conhece. A maioria não conhece, ninguém Daqui a teve na pouco eu até pedi faculdade. para vocês dois, pra gente evitar, lógico, isso aqui não é uma juridiquês, porque de fato é o nome da disciplina, é o nome, né, mas explique um pouco pra galera aí o que de fato é o direito notarial registral para eles não ficarem com dúvida. Verdade. William, que você é melhor em explicar etimologias, histórico. Não, mas eu queria te ouvir porque você explica muito bem mas isso ajustado à experiência que você teve com os advogados lá. Sim. Então, o direito notarial registral, quando a gente pergunta, até nos bem-vindos que tem, o bem-vindos à ordem é um momento que a gente tem antes dos advogados descerem para a solenidade, né, para receberem a carteira. A gente tem o bem-vindos à ordem. E aí, sempre quando eu participava dos bem-vindos à ordem, principalmente quando eu estava mais ativa na CJA, que é a Comissão da Jovem Advocacia, eu sempre perguntava quem conhecia o direito notarial e registral e quem já tinha tido direito notarial e registral na faculdade, porque eu sempre falava da comissão. E a maioria, assim, 99% não conhecia. Não conhecia. Às vezes 100%. Não conhecia, não sabia nem o que era o direito notarial e registral. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o direito notarial e registral é basicamente a disciplina, né, a área que rege as notas e os registros, que são as especialidades dos cartórios que a gente tem no Brasil. E a gente tem registro e tem tabelionato, né? E muita gente até confunde, inclusive os próprios advogados, até juiz confunde, né? Acham que a figura do tabelião é a mesma do registrador. Isso é até importante esclarecer, né? Porque para as pessoas, de fato, né, através do nosso programa, entenderem definitivamente que são. Qual é a diferença Qual é a diferença de um tabelião e para um para o registrador, sabe? registrador? Então, o tabelião, ele consigna atos de acordo com a vontade das partes, né? E a gente pode ter o tabelião, a gente tem a figura assim dividido, né? Duas figuras, que é o tabelião de notas e o de protesto. E temos o registrador, que o registrador, ele vai consignar os atos não de acordo com a vontade das partes. Inclusive as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Por isso que elas até questionam muito as notas devolutivas que o William gosta de dar. Não, ele não gosta não. As pessoas assim não entendem. Porque que, mas se eu estou pedindo para registrar, eu estou apresentando a documentação, ele tem que registrar. Não, o registrador ele vai registrar se tiver de acordo com a legislação. E com a qualificação registral, que a qualificação registral nada mais é que a análise do título. Se o título estiver em conformidade, vai ser registrado. Já o tabelião, ele é para consignar o que as partes querem. Lógico que também se tiver de acordo com a lei, mas de uma forma mais livre. Por exemplo, eu posso chegar no tabelionato e falar, olha, eu quero fazer uma compra e venda que tenha essas cláusulas, essas aqui. Essas cláusulas de condição, por exemplo, essas aqui. Já no registro de imóveis, você vai apresentar e o título ele vai ser registrado, mas se tiver respeitando o que está no ordenamento jurídico. Inclusive, o William ele pode complementar até melhor do que eu. E a principal diferença é essa, porque o tabelião, ele é de notas e protesto. Então, com o tabelião você vai fazer escritura, procuração, Isso, autenticação. Exatamente sobre isso. Basicamente, para o pessoal entender, se tu for reconhecer firma, Isso. Se você quer fazer uma procuração, você vai quer no fazer uma tabelionato, é com o escritura,
vai no tabelião Tabelião de notas. de notas. De notas. Agora, se você quer cobrar uma dívida, você vai no de protesto. E se você quer registrar o imóvel que o tabelião lavrou a escritura. Aí você vai no registro de imóveis, porque a gente também tem o registro civil, então a gente também tem o registrador civil, a figura do registrador civil, e a gente também tem o RTD, que é o registro de títulos e documentos, a gente também tem a figura do registrador lá. Então, basicamente, tabelião é tabelionato de notas e de protesto, e registrador é registro de imóveis, títulos e documentos, e registro civil das pessoas naturais e registro civil das pessoas jurídicas. E é até interessante o que Os o Sara contratos falou. marítimos também. E os contratos marítimos, Mas mas quem faz é o tabelião. Então. Quem faz é o É tabelião. confuso. Mas é por isso que eu queria. povo não entende. É por isso que eu fiz tanta questão de ela explicar, porque assim fica muito fácil, até quem não é da área, para entender, né? E para me defender, a gente chora quando dá uma nota devolutiva. A gente é pró-registro, tanto, né? Haja vista o nome do nosso programa, né, Lucas? Pode registrar. Pode registrar. É porque você é registrador e não registrador, né? O Lamana Paiva fala Exatamente. muito isso. Que ele é registrador e não Sim. registrador. Lamana Paiva. Então, o Isso objetivo até é registrar. é bom que as pessoas possam entender que muitas vezes, quando se dirige ao cartório de registro de imóveis e tem uma nota devolutiva, porque demora demais. Às vezes não é o problema com o registro de imóveis, é porque o registrador ele só pode registrar, né, se tiver tudo corretinho. Então, às vezes, por falta de técnica de quem assessora, ou até mesmo pela pessoa não, né, e só querer fazer sozinho, né? Então não preenche todos os requisitos necessários para o registro. E isso acaba demorando um pouco, porque os cartórios, eles têm interesse que o imóvel seja registrado, é interesse deles. Então, e hoje acabou muito essa questão de demora, né? Os cartórios hoje em dia Não, hoje em totalmente dia, diferente, totalmente né? diferente, moderno. Principalmente com os essas plataformas, prazos. assim, eu fico encantado o tanto que modernizou, sabe? O Cartório Maranhão, né? O NR. O notariado. Cara, isso assim é uma ferramenta, são ferramentas, aliás, que impulsionam tanto o advogado, né? Porque Sim. né, o poder de diligência aumenta muito mais, como também agiliza, né, o processo todo, né? E pro próprio cartório, do outro lado Com do balcão certeza. também a gente tem que avaliar, porque para eles acaba sendo até mais rápido eles responderem e, enfim, resolverem toda a problemática, né? Então é muito bom. Não, top com demais. certeza. Até porque se chega um título todo certinho, cumprindo todos os requisitos, para o William rápido. qualificar, é muito mais rápido. Então facilita o trabalho deles e facilita o nosso também, porque a gente vai conseguir receber e entregar logo o resultado para o cliente. Por isso, pessoal, que eu falo. Pensou em fazer um registro, é porque infelizmente, Sara, eu não sei se tu concorda comigo, é cultural. As pessoas assim, elas deixam para buscar um profissional, o advogado, quando já estão com problema. E essa mentalidade tem que mudar, e isso eu falo até muito nas minhas redes sociais, que o advogado ele tem que buscar o advogado às vezes para não ter problemas. Aí que eu entro muito nessa questão da advocacia preventiva, porque o advogado é duas coisas. Ele resolve problemas e mitiga danos, né? Mas eu incluo que o advogado ele também está para evitar problemas, né? E é muito que entra na parte da atuação da doutora Sara, porque as pessoas acham que comprei um imóvel, eu mesmo vou lá no cartório, vou registrar, e às vezes, se você buscar um profissional, o teu processo de registro vai ser muito mais rápido, né? E isso, querendo ou não, tem que ser mentalizado na cultura das pessoas, sabe? É buscar o profissional não para resolver o problema dele, e Mas sim pra para evitar evitar que o ele tenha problema. problemas, né? Culturalmente, até a internet, às vezes, ela acaba atrapalhando, né, nisso, porque o cara vai fazer um contrato de aluguel, por exemplo, ele vai lá no Google, pega uma cópia do que ele acha da cabeça dele, preenche e pronto. E depois, se ele tem um problema com o inquilino, aí vai, né, aí Aí entra é a que ele vai judicialização. Exato, aí é obrigado a judicializar, quando Aí ele tem poderia ter evitado, que se evitar. tivesse buscado um profissional para fazer um contrato, né, dentro de Sim. todas as normativas. E eu sou muito dessa cultura, Sara, por isso que, assim, essa entrevista contigo, assim, hoje está sendo muito legal, assim, que eu tô até podendo distrair, bater esse papo contigo, porque assim, é algo que eu combato muito, sabe? A gente tem que sempre estar com um profissional ali para, né, evitar Com problemas. certeza. E isso acontece
tanto, principalmente com relação a investimento em imóveis, que eu fico, assim, espantada. O quanto as pessoas, elas têm coragem de investir alto em algo sem ter assessoria jurídica de um advogado para pelo menos analisar para ver se aquela negociação ela é uma negociação segura. Porque elas acham que só elas receberem a matrícula, só porque o imóvel está lá registrado no cartório. E aí o vendedor apresentou ali todas as certidões, que eles acham que apresentou todas e que está correto. Eu tenho segurança para investir aqui nesse imóvel. Isso acontece muito. Essa semana mesmo eu tive um caso de um cliente que ele investiu 1.900.000 em um imóvel. Ele não é daquele, é estrangeiro. Investiu 1.900.000 em um imóvel aqui no Brasil, pagou à vista e a matrícula dele foi cancelada. Olha aí. Se ele tivesse buscado a doutora Sara antes, né, de fazer a transação. Mas isso realmente, o que a senhora está falando, tem. Mas é porque o uma grau de coisa consciência muito realmente importante. me dá até raiva às vezes. Porque o grau de consciência das pessoas, pô, o cara tá investindo 1.900.000 em um imóvel e não tem coragem de buscar um profissional para assessorá-lo naquilo. Parece que não tá dando importância ao próprio dinheiro. O entendeu? próprio dinheiro. Eu fico muito espantada com isso. Isso Já. acontece demais. Isso é o dia a Isso dia, né? corriqueiro, É rotineiro. corriqueiro. Isso é corriqueiro, assim. As pessoas investem alto sem ter assessoria de um advogado para pelo menos analisar a documentação, não só para ver se tá ok, se eu não vou ter problema lá na frente. Exato. E infelizmente é cultural. Mas isso também é bom porque vai de nós profissionais a gente cada vez mais disseminar informação para que a sociedade, né, saiba que antes de fazer qualquer negociação imobiliária, dá para fazer um procedimento chamado due diligence, que é justamente Due você diligence, fazer uma né? análise. Advém do direito imobiliário, né? Isso, exatamente. Para você fazer uma análise, falando do imobiliário, né? Fazer uma análise para saber se aquela transação ela é uma transação segura. E aí a gente vai analisar a cadeia registral daquele imóvel, a gente vai analisar as certidões, todas as certidões negativas de débitos que aquele imóvel possa ter, ou também que possa recair sobre o vendedor, que é muito importante. Então, é uma análise completa para saber se a negociação realmente é segura. Se você não vai ter um problema lá na frente. Porque investir em imóvel não é que nem você investir em um carro, por exemplo. Carro a gente troca rápido. Uhum. Agora, imóvel é para a vida. Né? Investimento em imóvel, ninguém comprou imóvel pensando em vender amanhã. Só se for investidor que está sempre investindo, mas isso aí já é uma outra coisa. Não, e assim, tem alguns investidores por aí que estavam criando aí uma bandeira de que não investir em imóvel não estava sendo mais tão rentável. Isso é a pior besteira do mundo. Tá? Desde que o mundo é mundo, investir em imóvel é o melhor É investimento. que nem petróleo, É, gente. E que ninguém cancele o nosso programa, né? Por conta da minha opinião. Mas é verdade. Investir em imóveis é a forma mais segura, mas desde que você faça também De maneira segura. de maneira segura, buscando um profissional. Sim, o que a doutora Sara falou também, às vezes, é cultural, né, no Brasil. As pessoas enxergam o concurso público como estabilidade e tem como sonho a casa própria. Então, às vezes, a pessoa trabalha a vida inteira para construir ali a sua propriedade, para ter uma casa para morar. E aí, finalmente, a pessoa compra e o imóvel, às vezes, é irregular. A pessoa está comprando um imóvel que o vendedor não é o proprietário que está na matrícula e enfrenta vários problemas. Inclusive, Depois, né? ter a casa própria está entre os 3 maiores sonhos do Olha aí. brasileiro. O primeiro é ser feliz, a maioria das pessoas querem ser feliz. Ou seja, a felicidade quando ele compra a casa própria. Quando ele compra a casa própria, mas está entre os 3 maiores sonhos do brasileiro, é ter a casa própria. Né? E uma vez eu até vi uma frase que eu não vou lembrar de quem é, mas é de algum incorporador, que ele falou o seguinte: daqui a, por exemplo, 20 anos, você imagina que o petróleo ele vai estar valorizado como está? Quem sabe, Não tem como a gente saber. sabe? Mas a moradia todo mundo Mas quer. você imagina a gente sem precisar de casa para morar? Não. Daqui pra lá, eu tenho certeza que a tecnologia não vai fazer ninguém morar na nuvem. Na né? nuvem. Né? Acho que casa é o mínimo, é o básico. Ninguém vai morar num carro, ninguém vai morar. Tem que ser na casa. Sara, você fala tudo isso assim na sua mentoria, essas coisas, experiências, essas. O que é que trata assim a tua mentoria num contexto geral? Então, a gente tem a mentoria Imobiliarista Expert, que ela foi idealizada justamente porque, por conta da minha produção de conteúdo no Instagram, muitos advogados em início de carreira ou em transição de carreira
atuam em uma área específica e querem atuar no direito imobiliário, na regularização de imóveis, eles me procuravam muito. Sara, como é que eu começo? Eu não tenho estrutura, eu não sei como começar, eu não tenho conhecimento na área. É uma área que a gente não vê na faculdade, já falamos muito isso aqui, né? Então, eu quero iniciar na área, mas eu não sei como começar. Eu não sei como me posicionar. Eu não sei como atuar de fato e fazer os procedimentos. Precificação também, né? É Tudo. uma dificuldade muito grande Muito. para o advogado que está Sim, iniciando. porque a nossa tabela da OAB, aqui do Maranhão, inclusive isso é algo que a gente vai mudar, porque a gente vai atualizar a tabela agora. E aí nós vamos acrescentar, o doutor Caio já até falou comigo, para a gente acrescentar o serviço do extrajudicial, os procedimentos legal. extrajudiciais. Mas até então não tem. Então os advogados eles têm muita dificuldade de precificar. E aí eles sempre me perguntavam isso, né? E eu falei que. Eu pensei, né? Eu falei, caramba, então eu vou criar um produto que seja abrangente e que a gente aborde tanto o posicionamento e a prospecção, que é uma grande Muito importante. dificuldade. E é o calo da maioria dos profissionais. A maioria não sabe como prospectar, não sabe como conquistar cliente. E precisa, né? Porque se não Com tiver certeza. cliente, como é? Não tem como, tem que ter. Então, eu falei, eu vou abordar desde o posicionamento até a execução dos procedimentos. Vai ser algo abrangente. E aí foi quando eu desenvolvi o método TEAM, que é o método que a gente utiliza na mentoria, nossa metodologia, né? Que é justamente técnica, habilidade, identificação e marketing, que é tudo que a gente precisa para de fato ser um imobiliarista expert. Que aí você precisa se posicionar, você precisa ser conhecido como referência, como autoridade, prospectar e entregar o resultado. E aí, na mentoria, a gente fala sobre tudo. É um acompanhamento de 6 meses, toda semana. A gente tem aula específica, inclusive o William já deu uma aula na mentoria ano passado, que foi sobre a leitura da matrícula. Foi. Uma aula muito boa, inclusive, muito boa mesmo. E aí a gente aborda tudo, desde o posicionamento, estratégias de network, de prospecção, precificação, marketing jurídico, tanto o marketing de conteúdo, a produção de conteúdo, que é o marketing orgânico, até o tráfego pago. Tudo é abordado na mentoria, né? Tudo é Bem abordado na completo, mentoria. É bem completo, né? top mesmo. Até os procedimentos específicos da regularização. E aí a gente fala de REURB, fala de uso capião, retificação diária, incorporação, tudo. Maravilhoso. Todos os temas. E tenho certeza que ajuda muitos profissionais, né? A poder alavancar sua carreira, porque é a maior dificuldade do profissional recém-formado, né? Sim. É poder ter alguém que te norteie, né? Exatamente. E antigamente, a gente até estava conversando ali fora antes de iniciar, no nosso tempo, né? As referências eram outras, né? Então, assim, você acaba que sem ter aquele para pegar na sua mão e te guiar. Né? E quando você se depara com mentoria, quando surgiram essas mentorias, são muito importantes para isso, para alavancar as carreiras, porque tu consegue ter alguém que pegue lá na sua mão, né? E te dê um direcionamento e um caminho, né? Sim, com E certeza. isso é muito bom. E mudou, né? A advocacia mudou. Mudou porque demais. a advocacia antes. E eu até falo, até o que eu falava muito nos bem-vindos para os jovens advogados, que assim, para mim, na minha opinião, nunca foi tão fácil advogar. Por quê? Porque se antes você tinha que ter uma estrutura, um escritório bonito para você apresentar para o cliente, uma boa estrutura física. Você precisava ter um sobrenome. Você precisava ter Exato. network, né? QI. O QI. Famoso que. Para você poder conseguir ascender na advocacia, e a gente escutava muito, para você ter resultado na advocacia, você precisa ter aí 5, 10 anos. Exato. É só com 5, 10 anos que você vai ter resultado. E era o prazo de maturação mesmo para a época, porque Sim. não existia marketing, ninguém Não se tinha como posicionava. você alcançar as Exato, pessoas não tinha. de uma forma maçante, assim, Não alcançar tinha. uma grande massa de pessoas. Só se você fosse muito conhecido, você tivesse um sobrenome já. Ou um fizesse uma nome merda estruturado. muito grande, né? Porque aí sai no jornal. Mas, assim, você precisava ter um escritório grande, bem localizado, onde as pessoas iam passar na frente, iam entrar. Hoje em dia, não. Você precisa ter um celular. Exato. Teu escritório é teu celular. Eu, particularmente, já tenho escritório físico, mas tem muitos profissionais por aí, bons profissionais, grandes profissionais, que o escritório é o celular.
Entendeu? Quando eu iniciei, hoje eu tenho escritório físico, porque eu preciso, por conta da minha demanda, eu tenho uma Exato. estagiária, eu tenho uma equipe. Mas no início, quando eu comecei em 2021, eu não tinha nada, eu tinha um celular, uma rede E a vontade de social crescer. e a vontade de fazer acontecer. Então, eu atendia em coworking, atendia muito na sala da UAB, que a UAB, ela nos dá essa estrutura. A gente tem sala, escritório compartilhado, onde você pode fazer atendimento tanto na UAB, na sede, no Jaracati, na Coab, no Maiobão, em São José de Ribamar. Então, em todos os lugares a OAB está para você conseguir atender o cliente ali de forma física. E também, hoje em dia, a maioria dos clientes querem reunião por videoconferência. Exato. E era esse gancho que eu queria pegar, Sara, pra gente conseguir encerrar, porque a vontade que dá é a gente ficar passar conversando, né, durante muito tempo. E com certeza você participar de novos episódios aqui, né? Não, vai ter que marcar outro. A porque gente o vai bate-papo fazer tá- novos convites, porque a Sara, ela advoga, ela é mentora, ela promove outro tipo de curso, Entende de marketing. ela tem um livro sobre Reurb, porque é a especialidade Pô, a gente dela nem pôde é a abordar a Reurb, Reurb aqui. e ela tem um livro sobre Reurb que tá, assim, estourando em todo lugar. As pessoas estão querendo Eu até recebi adquirir, o a convite, gente, Sara, me a gente perdoa, precisa esqueci falar de responder, mas é porque quando tu me mandou, eu tava numa correria danada. Isso depois eu falo pra você. sobre o quê? Eu mandei o convite Ela para mandou ele, o para ele ir convite. pro lançamento do livro. Mas assim, eu tava numa adrenalina, resolvendo um monte de coisa. Eu disse, já na minha mentalizei, né? Rapaz, passou batido. Acontece. Certeza, mas isso é uma grande conquista, assim, pra gente também do Maranhão, ver pessoas, né, tendo um crescimento exponencial, Ah, isso né, se especializando e buscando. é um motivo de orgulho muito grande, ainda mais com toda essa história de luta dela, né? E de vida, é um orgulho E mesmo. coragem, e por isso que eu queria. A pergunta que eu queria te fazer era a seguinte: se você tivesse começando hoje, né, e isso que sirva para as pessoas que estão aqui, para os jovens advogados, se você fosse começar hoje, tendo só um celular e a vontade de advogar, como você faria para chegar aonde chegou hoje? Então, essa é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Sério? Olha Toda aí. vez que eu abro caixinha de perguntas no Instagram, sempre me perguntam, Sara, se tu fosse começar hoje, o que que tu faria? E eu sempre respondo a mesma coisa. Tudo de novo. Tudo de novo. Eu faria exatamente a mesma coisa que eu fiz em 2021. Exatamente a mesma coisa. Primeiro, eu me posicionaria como advogada especialista em regularização de imóveis. E isso que eu vou falar aqui não serve só para quem quer atuar com regularização ou na advocacia extrajudicial. É para você que quer advogar em qualquer área. Isso aqui que eu vou falar é para qualquer área. Primeiro, se posicionar, porque você precisa ser visto como um advogado referência em uma área específica. Ninguém mais quer contratar hoje em dia um advogado generalista que fala sobre tudo. Isso é verdade. Não quer. Então, eu sempre vou defender, sempre vou defender a bandeira do advogado especialista. Sempre. Você precisa ser especialista em alguma coisa. As pessoas precisam te ver como especialista. Eu mesmo, agora, nessa fase da gestação, tive que contratar vários profissionais, né? Primeiro, tive que contratar... A primeira coisa que eu queria fazer um ensaio fotográfico. Eu fui contratar um fotógrafo especialista em gestante. Porque eu queria fazer um ensaio gestacional. Sim. Então, contratei um profissional especialista em gestante. Vou querer que o meu parto seja filmado, que tenha foto, não sei o quê. Vou contratar um fotógrafo especialista em parto. Não vai ser o mesmo que fotografou a gestação. Então, tudo que a gente vai fazer hoje em dia, você procura um advogado, um profissional especialista. Se você vai contratar um médico, você procura um especialista. Você quer um médico especialista. Isso. A gente estava falando aqui, o médico é especialista, é um ortopedista, e tem ortopedista especializado em joelho, e tem pessoas e tem médicos que fazem, tem uma subespecialidade, fazem cirurgia específica para patela. Então, assim, né, como tem no direito extrajudicial, notarial, registral, Reurb. Exatamente. Quanto mais específico você for,
mais as pessoas vão te olhar como referência e mais o seu valor, ele aumenta. Porque as Exatamente. pessoas vão enxergar valor em você, dizer, não é qualquer advogado, é Ela é o melhor. especialista Ele é especialista nisso. E várias pessoas que me procuram é por isso. É por conta da minha especialidade. Falam, Sara, Quando você. Desculpa, Sara, pode. não, o Lucas vai falar. Eu vou até dar uma dica aí para os nossos colegas aí. O que a Sara tá falando é muito importante. O profissional em si, ele tem que mostrar a cara e levantar a bandeira de algo, ser especialista. Isso não quer dizer que o seu escritório, todo o seu corpo jurídico, ele possa estar também irmanado com a mesma área. Você pode ter um escritório multidisciplinar, Com né? certeza. Com várias áreas de atuação com outros profissionais, mas é muito importante que o profissional em si, né, no caso, por exemplo, aqui de doutora Sara, que a doutora Sara tem esse posicionamento, especialista, né, no direito, na área extrajudicial, no direito natural e registral. Agora, o escritório dela pode ter outros profissionais lá dentro que trabalham em outras áreas. Exatamente. Isso é até uma dica aí para, Sim. né, para não achar. Tem muita gente que acha que se você vai se especializar, tu não vai mais. Eu vou excluir. Não. Inclusive, eu tenho atuação, eu tenho processos previdenciários, eu tenho processo trabalhista, eu tenho processo consumidor, eu tenho processo criminal. Exato. Tem que sustentar Mas, o escritório, minha gente. lógico, Então, tem que... não é porque vai chegar um cliente de outra área, eu vou dizer, não quero. Exatamente. Não é isso. Agora, o posicionamento Agora, dela... o posicionamento, exatamente. Se você quer ser visto como referência, você tem que se posicionar em algo. Porque senão, é que nem quando a gente vai no supermercado, a gente vai comprar alguma coisa, tem uma prateleira lá. E tem várias marcas. Uhum. Várias marcas. Você vai comprar um amaciante, por exemplo. Tem várias marcas. É a mesma coisa na advocacia. É como se a gente tivesse uma prateleira. Tem vários profissionais, tem vários advogados. E o cliente ele vai lá e vai escolher um. E eu preciso que o cliente me escolha. Como é que eu vou fazer que o cliente me escolha? Eu não posso sair da cabeça dele. Eu tenho que estar sempre na mente dele. Quando ele tiver um problema com o imóvel, ele tem que lembrar de Sara. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me posicionar na cabeça dele. De alguma forma, eu preciso estar lá todos os dias lembrando, ele lembrando de mim. Ou alguém que conhece ele que vai lembrar de mim. Então, às vezes, o cliente final, ele não tá te vendo, mas o amigo tá, o irmão tá, algum familiar tá, e aí ele vai ver que a pessoa tem um problema e vai dizer, olha, eu conheço uma advogada aqui que atua com isso, ela pode te ajudar. Vou te indicar, que é a Sara. E é isso que a gente precisa ter em mente. Então, por isso que o posicionamento, ele é fundamental. E Sara, e hoje você é a profissional que está na prateleira ali brilhando. O cliente chega Amém! e vê ali. Prateleira de cima. E aí, como quando a gente conhece a pessoa mais de perto, por conhecer, né, acompanhar a trajetória, você enxerga as dificuldades que a pessoa passa. E a Sara hoje, né, já sendo conhecido como mentora na área, advogada, já tem o seu livro. Só que, e uma das coisas que eu falo sobre você, que eu mais admiro, porque tem a questão do estudo, tem a questão da pessoa ser dirigente e tudo mais. Só que eu sempre admirei muito a sua obstinação. Você foi muito obstinada a sempre conseguir os teus objetivos. Mas como é que a pessoa poderia lidar com as críticas? Será se isso a gente não recebe também ataques? Você já recebeu algum? Ou se já como você lidou com isso? Ou qual o conselho que você daria para as pessoas que têm o mesmo pensamento, que querem chegar onde você chegou, mas acabam tendo bloqueio pelas críticas das pessoas? Pronto. Linkando com a pergunta que tu me fez, o que eu faria, né? Se eu estivesse iniciando hoje. E como eu te falei, eu não faria nada diferente, faria exatamente a mesma coisa que eu fiz em 2021. Foi justamente me posicionar, fazer network estratégico. E o posicionar é tanto no digital como no offline. E aí por isso que eu fui pro Instagram e procurei a comissão na OAB. Network estratégico, você precisa estar com as pessoas certas, que têm os mesmos objetivos de você, que você tem, e não frequentar somente ambientes jurídicos. Você Exato. precisa estar onde o cliente está. Então, ter contato também com os eventos que os notários e registradores
promovem. Eu sempre estou nos eventos da Noreg, sempre. Verdade. Onde estão os notários e registradores. Os eventos também que estão ligados com a área do mercado imobiliário, que o CREA faz, que o Cresce, a gente também Lançamentos é importante. importantes Lançamentos também, né, importantes, você precisa estar. Então, fazer esse network estratégico e se aperfeiçoar. Você precisa ter o conhecimento. Porque não adianta nada você prospectar, não entregar resultado. Isso vai acabar reverberando, né, no futuro. Perfeito. E a partir do momento que você começa a aparecer muito, óbvio que vão vir críticas, né? Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai criticar. Mas isso é natural do crescimento. Porque se tá todo mundo concordando contigo Tem e alguma todo coisa mundo achando maravilhoso o que você tá fazendo, tem alguma coisa errada. Você não está sendo ousado o suficiente. Porque tem que ter a crítica, alguém tem que não concordar com o que você tá fazendo. Então, com certeza, eu recebi muitas críticas no início, principalmente quando eu comecei a produzir conteúdo, lá em 2021. Porque, assim, ninguém, assim, do meu meio, né, produzia conteúdo. Eu fui a primeira pessoa A realmente precursora. fui a colocar lá a cara e começar a produzir. Então as pessoas criticavam muito, ser blogueira, blogueirinha, não sei o quê. Então acabavam não levando tão a sério aquilo que eu estava fazendo. Né? Achava, isso não vai dar em nada. Tá só se aparecendo. Sim. Mas o bom é que hoje tu vê que hoje eles te respeitam, né? Aqueles que criticaram hoje Inclusive, respeitam. hoje me perguntam Exato. como começar a Isso- produzir isso que eu ia conteúdo. falar. Esse é que é o As saboroso pessoas da vida. hoje te procuram, né? Hoje me procuram para saber como começar a produzir conteúdo, Esse é como que é o aparecer. saboroso da vida. Exatamente, como Nada aparecer. melhor do que um dia após o outro. Sim. E eu nunca me preocupei muito com as críticas, não, porque eu sempre pensei pelo lado. Pelo seguinte lado, assim, de que se eu estou sendo criticada, é porque eu estou chamando a atenção. E o que eu queria era chamar a atenção mesmo. Eu queria que as pessoas me conhecessem. Eu precisava que as pessoas me conhecessem. Eu não era ninguém, assim, eu tava vindo do zero. Na verdade, até como o Nelson Williams fala, ele fala que ele veio do absoluto zero. Eu também vim do absoluto zero. Não era ninguém, não era nada, não conhecia ninguém. Não tinha network, não tinha nada. Então eu precisava que as pessoas me conhecessem. Então, enquanto eu estava sendo criticada, tudo bem, então é porque eu estava aparecendo. E eu sempre olhava para quem estava criticando, que era quem Que não fazia. não fazia nada, Exato. entendeu? Então, geralmente são pessoas que não têm coragem de fazer o que você está fazendo. Então, isso nunca me abalou, assim, nunca eu deixei isso entrar na minha cabeça, sabe? Eu não vou mais produzir conteúdo porque as pessoas estão fazendo. E além disso, é porque, assim, às vezes a gente acaba criando limitações na nossa própria cabeça. A gente acha que a gente vai começar a produzir conteúdo e as pessoas vão começar a criticar. Mas a verdade é que, assim, ninguém tá aí pra ninguém, entendeu? Eu tô lá aparecendo, mas tem várias outras pessoas aparecendo também. Então vão falar de mim uns dias, mas vão esquecer, até porque eu não sou nenhuma virgínia. Né? Até a virgínia, quando faz coisas, as pessoas esquecem depois, passam um mês, dois, pronto, esquece, já vê outra coisa que o Neymar fez, aí vem outro famoso. Então é sempre assim. Então, imagina eu. Sou quem? Ninguém. Então eu nunca liguei muito assim, deixei internalizar isso, sabe? O que as pessoas iam pensar ou não. E principalmente porque eu estava vendo que estava dando certo a minha estratégia. Eu estava conseguindo ter resultados. E lógico que no primeiro mês você não vai conseguir prospectar vários clientes e lotar sua cartela. Não é assim. É uma construção. Eu produzo conteúdo desde 2021. Né? A gente já está em 2025, então tem 4 anos que eu estou no Instagram. Que eu estou lá todos os dias produzindo conteúdo. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Isso as pessoas têm que ter essa consciência, porque a pressa pelo crescimento às vezes atrapalha, né? Até o desenvolvimento da pessoa. Atropela as etapas, né? E não tem que ser assim, tem que ser gradativo, mas com responsabilidade e com horizonte, né? Sempre olhando para o horizonte, que é isso que a doutora Sara fez. Doutora Sara, para a gente encerrar, eu quero que você olhe bem para o nosso público e convide eles a participar da tua mentoria, a conhecer teu Instagram e deixe um insight muito poderoso para eles. E a gente vai pedir para fazer um corte exclusivo sobre isso, dando uma dica para aquele advogado recém-formado, para que ele tenha coragem e possa alcançar os objetivos dele. Fica à Sabe vontade. quando a entrevista é boa, que a gente faz 10 vezes. Não, agora para encerrar. Essa aqui.
O palco é seu, doutora Sara. Então, eu tenho uma frase que eu utilizo, que é assim, para a vida, que é transforme as possibilidades na verdade, transforme as possibilidades em oportunidades. Porque eu vejo muito, principalmente os jovens advogados, falando: eu não tenho oportunidade. Ninguém me dá uma oportunidade. Mas ninguém vai chegar para você e vai te dar uma oportunidade. As pessoas, elas não estão aqui para te entregar algo porque ninguém te deve nada. E eu sempre tive essa mentalidade que ninguém me deve nada. Eu preciso buscar as minhas oportunidades. Então, na minha vida inteira, eu que fiz as minhas oportunidades. Desde a criação da comissão, eu poderia muito bem ter esperado alguém vir e dizer: ah, não, Sara, tem uma comissão aqui para ti. Não, eu fui lá e fui em busca da minha oportunidade, porque eu tinha infinitas possibilidades. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você precisa ir em busca dele e traçar uma estratégia para você alcançar. Eu vejo muitos jovens advogados reclamando que não conseguem prospectar clientes, que não conseguem conquistar clientes, que a advocacia está saturada. Mas a advocacia está saturada de profissionais ruins e acomodados, que não buscam conhecimento para prospectar e ter o sucesso que esperam. Então, se você realmente ficar sentado na sua casa, esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer, porque ninguém vai chegar batendo na tua porta e dizer: ah, eu tenho um cliente aqui para ti. Eu tenho um escritório aqui montado para ti. Queria muito, a gente queria, né? Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é assim. Então, você tem que buscar o conhecimento para você conseguir chegar ali no objetivo que você espera. Então, tudo passa pelo conhecimento e principalmente pelas habilidades. Então, desenvolver não só habilidade técnica, mas também de prospecção, de marketing. E hoje o conhecimento tá aí. Às vezes você precisa falar: ah, não tenho como investir em curso. Eu também no início eu não tinha como investir em cursos. Mas eu ia lá, eu estudava pelos cursos gratuitos. Tem muita coisa gratuita. Muita coisa gratuita na internet. No YouTube tá cheio de conteúdo gratuito. Tem muito produtor de conteúdo bom, que entrega muito mais, às vezes, até no Instagram do que no próprio curso. Então, acompanhe as pessoas certas, com aquele objetivo, sempre em busca daquele objetivo que você tem, que com certeza, se você adquirir o conhecimento e principalmente executar, não tem como o resultado não vir. Não tem como. Porque ninguém consegue parar uma pessoa obstinada. Isso aí. Excelente. Doutora Sara Moraes, muito obrigado por esse episódio incrível. Eu particularmente, aprendi muito aqui hoje, uma história de vida brilhante e que realmente inspira pessoas e vale a pena fazer esse registro aqui no Pode Registrar. Muito obrigado. Espero que a gente possa marcar outros episódios, né? Porque a conversa foi muito bem e você é uma fonte de inspiração para uma turma, né, que precisa realmente pegar esses insights aí, doutora Sara. Então, se inscrevam no nosso canal, acompanhem os nossos episódios, que a gente está produzindo muito conteúdo para vocês, preparando muito conteúdo incrível, tal como esse hoje, aqui, tendo esse prazer de estar com a doutora Sara, não é isso, William? É isso aí. Obrigado mais uma vez e a gente vai esperar a aceitação do seu convite para vários outros que a gente vai fazer. Com certeza, só me convidar que eu estou sempre à disposição, foi muito bom. Espero que tenha sido agregador para vocês, assim como foi para mim, e principalmente para o público também que vai assistir. E eu estou disponível aí para a gente registrar outros momentos. Com uma sintonia excelente, muito bom, a gente aprendeu muito. E essa forma sua fácil de falar, de expressar, de ensinar, isso eu acho que soma muito. Eu acho que muitas pessoas vão conseguir puxar assim das coisas que você falou para se inspirar e começar na advocacia. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Pode Registrar. Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho aí e não perca nenhum episódio, que aqui a gente só registra grandes momentos. É isso aí.